Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Queridos irmãos e irmãs da fé, hoje nos congregamos mais uma vez como família, como povo de Deus em sua casa, para juntos celebrarmos a Ele os nossos louvores, também o nosso coração agradecido por todas as bênçãos e graças que temos dele recebido. Na generosidade do coração de Deus, Ele nos concede ao longo dos tempos o caminho para reavivarmos a nossa fé, para fazermos a experiência da conversão, para vivermos a busca da santidade em vista do céu, que futuro se faz também tão presente no meio de todos nós. E assim já vivemos neste novo ano que iniciamos pela graça de Deus, a quarta semana, quarto domingo do Advento, que embora seja a menor das semanas deste tempo de preparação, é muito intensa à luz da palavra de Deus que vai nos convidando à conversão. E por isso, assim como hoje nós ecoamos pela voz do salmista o Salmo 79, nós queremos suplicar ao Senhor que Ele possa nos iluminar, que a sua luz recorde ao nosso coração que não somos filhos das trevas. Por isso vamos vivenciando neste caminho a cada semana, acendendo uma vela da coroa do advento, vamos iluminando também o nosso coração para nos recordar, foi para a luz que o Senhor nos chamou. Ele tirou as trevas do mundo para tirar também assim o mal do nosso coração. Mesmo que a gente insista no caminho do erro, do pecado, mesmo que a gente insista caminhar pelas trevas, é para a luz que Ele nos chama. E assim nós rezamos o Salmo responsorial. Iluminai-nos, Senhor, com a vossa face, para que nos convertamos e sejamos salvos. Pela luz que vem do Senhor, que é a própria luz. E é o que nós vamos experimentar nos próximos dias, com o novo tempo litúrgico que nós vamos celebrar, o tempo do Natal, recordando que Ele é a luz maior. É a luz do alto céu, o sol de justiça que vem nos visitar. Por isso é preciso se iluminar. Se justificando na palavra, é um coração que está mergulhado nas trevas. E quantas vezes nossas ações, ilusoriamente querendo ser justificadas naquilo que é bom, querendo ser justificadas em Deus, nos leva ao julgar, nos leva ao condenar. Quantas vezes falamos mal, queremos denegrir o outro por aquilo que é incompreensão do nosso coração. Insistimos diante do Deus da luz a caminhar nas trevas. É preciso que nossas ações não sejam diabólicas, mas que nossas ações sejam fortalecidas, inspiradas e sustentadas naquele que é o Senhor da luz. Por isso é necessário viver o advento, recordando no ciclo da liturgia este caminho que a igreja nos propõe para refletirmos a importância da vigilância, que não se restringe aos 4 domingos que antecedem ao Natal. Para o Natal, nos preparamos para fazer memória da encarnação do Verbo, mas no caminho contínuo da nossa vida, o Advento nos lembra que estamos nos preparando para a vinda definitiva do Senhor, porque aquele que veio, caminha conosco, nos deixou a promessa de que Ele voltaria. E como compreender este caminho da vigilância? O próprio Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, em diversos momentos, e assim encontramos nas Sagradas Escrituras, por meio de parábolas, nos convidou a refletir que a vigilância precisa ser um estado contínuo na vida do cristão. Se lembrarmos algumas das parábolas de Jesus, nós vamos perceber que Ele sempre vai dizer: Ele, o noivo, o Senhor, está para chegar. Ele nos confia muito. E diante daquilo que Ele nos confia, vamos vivendo a vigilância. Recordemos, quando Ele nos diz a parábola do noivo que está para chegar, e diante das virgens prudentes e imprudentes, aquelas que adormeceram, não se prepararam para o encontro com o Senhor. Ele chegou, entrou para a festa, fechou as portas, e aqueles que não se converteram, não estavam em vigilância, ficaram do lado de fora. Assim também, meus irmãos e minhas irmãs, com a parábola de um homem que foi para o estrangeiro para ser coroado rei. Ele confiou os seus bens aos seus empregados, mas também muitos não queriam que ele fosse coroado rei porque não queriam que ele reinasse sobre eles. Quando ele voltou, recolheu o que era seu,
e mandou matar a fio de espada aqueles que não quiseram participar do seu reino. Também Jesus conta diante de tantas parábolas aqueles talentos e dons que o Senhor vai nos confiando. A vigilância é isso, é a gente cuidar do que é sagrado, a gente cuidar do que é de Deus. E nada mais sagrado aos olhos de Deus do que a nossa vida. A um ele confia tanto, a outro muito mais. Aquele que cuidar, multiplicar e entregar ao Senhor, receberá 100 vezes mais. Então a vigilância é isso, não é um momento, mas é uma constante na nossa vida. E por isso toda a liturgia do Advento vai nos mostrando este caminho. E hoje, neste último domingo, o caminho que nos vem para a vigilância é o serviço. Serviço esse que nós encontramos por excelência no Evangelho de hoje, no capítulo 1 de São Lucas, sobre a vida de Maria. Aquela que, tendo acolhido o anúncio do anjo Gabriel de que seria a mãe do Salvador, se fez pequena, se fez serva. Aquela que foi engrandecida aos olhos de Deus, a qual o anjo diz, todas as gerações te chamarão grandiosa, bem-aventurada, ela se coloca no serviço e na humildade ao dizer, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E por isso nós aprendemos dela que nós podemos também e devemos assim viver o nosso caminho, nos voltando ao Senhor da vida como pequenos servos, fazendo a vontade de Deus, a qual culmina a sua vontade na nossa felicidade. Celebramos domingo passado, o domingo da alegria, para nos recordar que a alegria é dom de Deus, e este dom ele oferece a todos nós para que nele possamos nos alegrar. E diante da generosidade do coração do Senhor, partilhamos a nossa vida no serviço aos irmãos e irmãs. O evangelista Lucas ele diz que depois que Maria dialogou com o anjo, ela partiu apressadamente para uma região montanhosa. Diante da cidade da Judéia, ela vai à casa de Zacarias e Isabel. Diante do extraordinário de Deus que fecundou por obra do Espírito Santo no ventre de Maria, o mesmo Deus para qual nada é impossível, nos recorda o anjo Gabriel, fecundou no ventre de Isabel, para aquela que era estéril, de idade avançada, o dom da vida, a graça de Deus. E Maria vai, do extraordinário que ela experimenta, contemplar a graça de Deus por meio do servir. E diz o evangelista que quando Maria chega à casa de Isabel e saúda sua prima, a criança pulou no ventre de Isabel e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. O nosso serviço, meus irmãos e minhas irmãs, precisa ser como esse, o de Maria. Maria vai servir a sua prima e o primeiro serviço que ela presta é comunicar o Espírito Santo. É transmitir daquele que ela está cheio, partilha a graça de Deus. Por isso Maria, a plena da graça, aquela que traz o próprio Espírito em seu ser, porque trouxe no seu ventre o Salvador por obra deste Espírito, Maria comunica esta graça, ela comunica o Espírito Santo. Nós estamos aí, às vésperas do Natal, e o que nós estamos comunicando? Qual é o espírito que nós estamos levando para os irmãos e irmãs? Neste tempo do Natal, há um clima diferente, há um clima especial. Vocês já perceberam que quanto mais perto vai chegando o Natal, a gente fica mais dócil, a gente é mais carinhoso, a gente deseja bons votos para os outros, a gente até partilha, mas tudo isso termina lá no dia 25. Porque não é algo que foi aprofundado no coração, não é algo que foi gerado na verdade da fé dentro de nós. E às vezes nós desejamos pelas aparências, porque o clima favorece, mas não é uma atitude verdadeiramente de comunicação. Por isso é preciso se perguntar, o que nós estamos comunicando em Deus? Qual é o espírito que nós estamos comunicando? Maria, no extraordinário de Deus, também se fez extraordinária. Maria teve a graça que nós não tivemos. Primeiro, foi escolhida por Deus, preservada da mancha do pecado e pôde gerar no seu ventre o Salvador. Não tivemos esta graça, trazemos a mancha do pecado. Trazemos sobre nós o peso da escuridão, do caminho das trevas. Mas nós também recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo esteve plenamente em Maria a ponto de fecundá-la.
nós o recebemos no batismo, nós o recebemos e o confirmamos na crisma, para que nós possamos ter vida por este Espírito. Mas nem sempre comunicamos o Espírito de Deus. Nem sempre transmitimos aos irmãos o Espírito Santo. Muitas vezes comunicamos mais o espírito mau, aquilo que é do demônio perverso, do que a graça de Deus. É um perigo estarmos diante do outro, até mesmo, e aqui falo para todos nós a partir de mim mesmo, diante da experiência da fé, não comunicarmos Deus. É um perigo comunicarmos por palavras, ações, no nosso julgar, no condenar o espírito mau, o caminho da destruição. Há muitos irmãos e irmãs que, justificados na verdade da fé, comunicam muito mais o que é mal do que a graça de Deus. Qual é o espírito que nós vamos comunicar neste Natal? Qual é o espírito que nós queremos levar para os nossos irmãos? Do mesmo espírito que nós recebemos e que se renova sobre nós a cada dia, qual é o espírito que nós vamos fazer dele a experiência neste Natal? Por isso que nós devemos aprender como Maria, até para viver aquilo que nós cantamos ao longo deste tempo do Natal, que se nossas ações iluminadas, inspiradas em Deus, faria ser Natal todos os dias. Maria, ela coloca a caminho, se coloca a servir e ela transmite este Espírito Santo. E depois, quando Isabel, exultante de alegria por receber diante de si a mãe do seu Salvador, ela proclama: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Não estamos diante de uma mulher qualquer, mas daquela a qual Deus escolheu, preservou, Deus chamou para si, e que ela se deixou ser toda de Deus. E aí Isabel traz uma palavra, meus irmãos e minhas irmãs, que para nós, particularmente, nós cristãos católicos, temos que nos encher de alegria. Isabel assim vai dizer: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Isabel, na sua pequenez, reconhece a grandiosidade do Deus que agiu na vida de Maria. Como posso receber a mãe do meu Senhor, a mãe do meu Salvador? E por que para nós essa palavra é de grande alegria? Imaginemos o coração de Isabel, que exultou de alegria no Espírito Santo porque recebeu Maria. Muito mais do que receber Maria em nossa casa, ao nos visitar, a servir e cuidar de nós, é tê-la como mãe. Isto é dom, isto é graça. Nós deveríamos também dizer: como posso merecer que a mãe do meu Salvador seja minha mãe? Isto é um privilégio para todos nós, porque a mãe do Criador, a mãe do Senhor e Salvador, a mãe daquele que é o Senhor da vida, assume a nossa humanidade como filhos seus. Diante da cruz, o Cristo diz a ela: eis aí teus filhos, eis aí a tua mãe. Por isso para nós é um privilégio, para nós é motivo de alegria, mas também é um grande ensinamento nos colocarmos à imitação de Maria, servindo o Senhor no serviço aos irmãos. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque se cumprirá a promessa do Senhor. O Senhor que fez Maria bem-aventurada, o Senhor que deu Maria a graça de ser a mãe do Salvador, cumpre em seu favor a sua promessa. Mas também seremos bem-aventurados se acreditarmos. Seremos bem-aventurados e felizes se nos dispormos a viver aquilo que Deus tem preparado para nós, a viver o sonho de Deus em favor de todos nós. Por isso, irmãos e irmãs, embora já estejamos no finalzinho da preparação para o Natal, é tempo de limpar o coração. Assim como nós limpamos nossa casa, iluminamos, preparamos tudo para celebrar o Natal, é preciso preparar o coração. E ainda dá tempo. Dá tempo de varrer esta casa interna, dá tempo de tirar tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que corrompe, tudo aquilo que nos destrói e afasta de Deus. Ainda dá tempo de preparar-nos para celebrar e dignamente acolher o Senhor que quer renascer em nós. E hoje nós queremos, de um gesto simbólico, nesta preparação, entregar ao Senhor o que somos, o que temos e aquilo que sonhamos. Vocês trouxeram aí o sonho de vocês, as mudinhas, sim? Então toma aí nas suas mãos, quem ousou sonhar, né? Teve gente que o sonho não frutificou não, né?
Quem não trouxe hoje o seu sonho pode trazer amanhã para depositar lá no presépio. Mas nós rezamos ao longo destes dias, dessas 4 semanas. Nós fomos rezando a nossa vida, o que nós queremos, sonhamos e desejamos para colocar em Deus. Mas hoje, ao entregar isso nas mãos de Deus, ao colocar tudo isso no presépio do Senhor, nós queremos também pedir a Ele que nós possamos, como Maria, permitir-nos viver o sonho de Deus. E quanto Deus tem sonhado para nós. E o maior sonho de Deus para que nós sejamos felizes é a eternidade. Por isso vamos pedir a Ele a bênção diante dessas pequenas mudinhas que nós plantamos, semeamos em oração no Senhor, para que assim, fecundado pela sua graça, nos transforme, nos leve a sermos melhores a cada dia e que de fato vivamos o sonho de Deus para todos nós. Então coloque aí nas suas mãos essa mudinha e vamos pedir a bênção de Deus.